Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu venho aqui fazer um vídeo sobre a polêmica envolvendo a participante Amanda e o Paulo de casamento às cegas. Bom pessoal, eu vou voltar a fazer as análises psicológicas dos programas, dos realities, né, do que eu sei, do que eu vejo e os meus pareceres mais analíticos na parte psicológica. Obviamente não vou entrar em opiniões pessoais, sobre casamento às cegas, né? E eu tô olhando agora, hoje saiu os novos capítulos, vou ver se assisto para dar uma análise mais geral para vocês do casamento às cegas e dar minhas opiniões, certo? Mas hoje especificamente eu vou falar só sobre o caso envolvendo a Amanda, o Paulo e a Bruna do casamento às cegas, que foi um possível caso de gordofobia. A primeira coisa que eu quero salientar para vocês, trazer para vocês é o seguinte: obviamente que dentro de tudo eu me sentiria muito mal no lugar da Amanda, tá? Então, só para contextualizar vocês, a situação foi o seguinte: Casamento às Cegas é um programa onde 16 homens e 16 mulheres vão para cabines onde eles não podem se ver, todos conversam com todos e vão dando matches até encontrarem é, a pessoa com quem elas vão decidir casar. Ou seja, depois que elas decidem casar com essa pessoa, se dá esses matches, né? Que na verdade são escolhidos 5 casais, né? Esses casais eles se veem pessoalmente, certo? E depois de se verem pessoalmente, eles passam por uma lua de mel, passam por um tempo juntos, mais ou menos um mês aí, num apartamento, né, vivendo a vida normal, para depois eles decidirem se querem casar ou não. Dito isso, né, assim como todo o processo, o Paulo estava em dúvida, né, entre duas meninas, a Bruna e a Amanda, certo? Só que a Bruna, que aí é a primeira parte da análise, a Bruna provavelmente, né, ela tem alguma dificuldade de lidar com alguns estressores, com algum tipo de pressão. Eu li alguma matéria, não sei se é fake news, que ela tinha alguma questão com confinamento, com claustrofobia, e ela passou mal, tá? E ela expressou isso pro rapaz, né? E disse para ele que não que queria desistir do programa, mas que queria ficar com ele e até sugeriu que eles ficassem se vissem fora e tentassem tudo fora. E ele não quis, ele não topou. E aí o que sobrou entre as duas, né? Ele estava em dúvida entre as duas, uma desistiu e ele ia ficar com a outra. Aí ele se conectou com a outra menina, conversou mais, criou uma conexão com ela, né? Foi uma conexão de ambos, né? Eles trocaram afinidades, trocaram gostos e acabou que eles, né, decidiram casar. Bom, aí vem a parte complexa da situação. Tem uma dinâmica depois disso, que é quando eles se veem pessoalmente pela primeira vez. Então, eles foram se ver, né? Abriu-se as cortinas. Aí o que aconteceu? O rapaz teve um choque, porque quem ele pensava que era não era como ele imaginava fisicamente, né? Então a menina, eu não sei como é que ele imaginava a menina, certo? A menina se declarou gorda, né? Se declarou acima do peso, plus size, e, e era mesmo, e tá tudo bem, a aparência é a forma com que ela decidiu viver, e ela gosta de viver assim pelos depoimentos que eu vi que ela teve, né? Que ela colocou ali, né? E o cara não aceitou, o cara travou. Na hora, nem beijou ela, ele abraçou, foi com muito carinho e tal, não sei o quê, mas ele travou. Ele não pediu ela em casamento, ele não fez todo o processo como acontece com os outros, que se beijam, tem aquela questão romântica e tudo mais. E o rapaz desistiu do casamento, né? Desistiu, usou algumas falas de, não, sei lá, umas falas que, pra mim, soaram como algumas desculpas, como, eu não teria uma mulher tão forte do meu lado, não sei se eu ia aguentar. Umas frases meio para amenizar a questão ali.
qual é o X da questão, né? Então daí a galera na internet caiu em cima, porque foi gordofobia, porque ele se conectou com ela e tá, e sérios problemas que a Amanda já passou, com questões de, por exemplo, de pessoas quererem ela só para ter alguma coisa sexual e não quererem ter nada sério, ou pessoas quererem, né, ou tratarem ela mal pelo corpo e tal, que eu entendo que perfeitamente que acontece e é muito triste e eu vejo que é algo que fere muito a autoestima da pessoa, né, a autoimagem dela, é, muitas vezes até a pessoa não se sente querida em alguns casos, como eu já atendi alguns pacientes que se sentem inferiores, enfim, pela sua condição física. E, enfim, aí a internet caiu em cima do cara. O que que acontece, pessoal? Aí vem a primeira parte, assim, né? O cara não se conectou com a menina, conversou com ela, criou aí uma expectativa e na hora de decidir ficar com ela, ele não quis pela questão da aparência. E a gente vai entrar num segundo ponto, né? Que daí vem a parte dele, que é a minha visão sobre a situação. O que acontece? Por mais que seja doloroso, por mais que seja complicado essa questão, é casamento, tá? Ele não era uma questão tipo, por exemplo, um encontro às cegas ou um namoro às cegas. É casamento. Tanto é que eu já vi podcasts dos outros participantes dizendo que sim, que estavam fazendo processo de divórcio, né? De quem conheceram os participantes lá, né? Então é um casamento envolvendo família, envolvendo um compromisso sério. E o casamento e uma relação, e aí vem a minha crítica ao experimento casamento às cegas, ela tem e passa pela atração física. E isso poderia acontecer com ela também. Ela poderia olhar pro cara e dizer assim, pá, não gostei, não me atraiu fisicamente, não vou ficar com ele, certo? Então foi isso que aconteceu. Então as pessoas às vezes estão julgando muito o cara, porque ele foi preconceituoso, porque ele não gostou dela, porque ela não era o padrão físico que atraía ele, mas a gente tá falando do casamento, né? E aí eu falei até no TikTok sobre isso, que é o seguinte, cara, imagina, tá, se ele vai pela emoção e diz assim, tá, eu não me atraí fisicamente, mas pra não ficar feio eu vou ficar com ela. Imagina o resultado que pode dar de negativo, de ele tratar mal ela, de trair ela, ou acontecer qualquer coisa pior, né? Porque simplesmente ele olhou ali, não teve uma atração física, e aí ele ficou com ela, pela pressão do momento, que é o que acontece com muitos casais. Né? Então, existem estratégias adaptativas e não adaptativas para lidar com uma relação. Não adaptativa é tratar mal, a traição e tudo mais, que vem muitas vezes por quê? Porque a pessoa está pressionada a ter um relacionamento que ela não quer, e aí ela tem um relacionamento, e aí ela não está feliz com aquilo, certo? E aí poderia dar coisas muito piores, né? Isso aí é uma suposição minha, né? Mas por ele ter escolhido ficar com uma pessoa que ele não se atraía, certo? Então esse é o ponto, né? Então, olha, muito do que se estuda sobre relacionamento, que eu já estudei na minha vida, eu fiz meu TCC sobre relacionamentos, tem a ver com isso. Tem a ver com também uma atração física, né? E você sentir bem com o outro, que a atração física envolve sim a questão da aparência e que cada pessoa tem, por exemplo, cada pessoa tem tipos físicos que se atraem mais, certo? Tipos de pessoas com aparências que se atraem mais, certo? Vai envolver também o cheiro da pessoa, vai envolver uma série de coisas que é a famosa química, certo? Que se tu não tem com a pessoa, a coisa não vai acontecer. E aí entra no fato também da gente voltar à questão da Amanda, né? Que também vão ter pessoas que vão se atrair pelo tipo físico da Amanda. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que apreciam mulheres do estilo dela, que gostam, que se atraem e querem ter um relacionamento. Não quer dizer que porque o Paulo não quis ela, que ninguém nunca vai querer ela na vida. Pelo contrário, né? Existem equiparações independente da aparência da pessoa,
né, que sempre vão acontecer. E é isso que muitas vezes as pessoas criam essa visão limitada, que, não, pá, então essa menina vai ser solteira pro resto da vida. Não, é ao contrário. Então foi sim um processo chato, foi constrangedor sim, para ambos os lados, para a menina, né, foi dolorido, né, eu entendo que foi dolorido, e o que eu quero trazer, a reflexão disso tudo, né, e aí vem o final da cereja do bolo, que é para que qual a necessidade das pessoas se exporem a um reality ou fazerem um reality de relacionamentos, né? Então, o reality ele quer provar que os relacionamentos eles não dependem da aparência, né? E que ali em um mês tu vai encontrar o amor da tua vida. E eu vou mostrar um dado da última temporada. A última temporada teve 5 casais, sendo que um deles está casado até agora. Os outros todos se separaram, certo? E daí tu vai dizer, não, mas tem a Nanda Terra e o Mac. Não, eles se conheceram no programa, mas eles não passaram por todo o processo do casamento às cegas. Então, de lá, o saldo foi negativo, certo? Assim, então, a gente tem 4 casais que casaram e separaram, né? Sendo que teve um casal que eles não se aceitaram, né? Teve 2 casais que não se aceitaram na hora do casamento, né? Então, a gente pega pessoas, e essa temporada notei também muita gente que não estava bem emocionalmente. Tu dá pra te ver pelas falas, pelas situações que ocorreram agora nessa segunda temporada, não bem emocionalmente, não bem com os relacionamentos, vivendo aí esse casamento às cegas, né? Então indo para uma seara de relacionamentos que é muito profunda, que é um casamento, né? E não tendo resultado, né? Então os resultados que a gente acaba tendo é constrangimento, são brigas. Olhem os podcasts da galera dos outros relacionamentos à cega da última temporada. A galera saiu tudo brigada, né? Um reality que tu vai pra ter um relacionamento, pra casar, pra criar uma coisa legal, a galera tudo brigou. Tirando o Lício e a esposa dele, que são os que estão casados, o Lício e a Luana, o resto tá brigado, tá? Os homens contra as mulheres e assim sucessivamente, né? Então, cara, abre uma reflexão aí, né? Qual a necessidade de ter um reality assim para trabalhar uma coisa tão importante que são relacionamentos, né? Então, essa é a minha reflexão, né? Real sobre o caso, sobre o casamento às cegas. Logo eu vou fazer uma parte 2, tá? Pra gente fazer uma análise profunda da temporada, né? E eu quero que vocês comentem aqui embaixo as opiniões de vocês e sentem a lenha se vocês acham que eu tô errado, se eu tô certo. E vamos embora, até o próximo vídeo.